alunos poliglotas! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Janaína e nós estamos aqui para mais uma aula. O conteúdo de hoje da nossa aula vai ser redes sociais e tecnologias. Nós vamos ver um pouquinho como as redes sociais e como as tecnologias influenciaram na questão cultural, né? Nessa troca cultural que existe hoje em dia. Nós falamos um pouquinho nisso na aula passada sobre globalização e hoje nós vamos ver um pouquinho mais específico sobre as redes sociais, ok? Então olha lá comigo. Desde a década de 90, com a origem da internet, a conexão entre as pessoas fica mais fácil e com o aprimoramento dessa tecnologia da informação, surgem as redes sociais. Eu não sei se vocês lembram um pouquinho sobre o início da internet, como era difícil, né? A internet tinha que ser discada, demorava para se conectar, mas hoje em dia isso é muito mais rápido, né? E com esse avanço da tecnologia, a gente também teve o surgimento das redes sociais, que muita gente utiliza, principalmente os brasileiros. Então vamos ver um pouquinho o que é a rede social mais especificamente? Olha lá. A rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações que estão conectadas por um ou vários tipos de relações que compartilham valores e objetivos comuns. Tenho certeza que você aí na sua casa já deve ter visto ou já deve estar dentro de alguma rede social e provavelmente compartilha interesses seus aí pessoais, né? Sejam de trabalhos ou sejam interesses, algumas coisas que você gosta e que a gente consegue compartilhar, consegue buscar através das diferentes redes sociais aí alguma coisa que seja do nosso interesse, né? O conceito de rede social, então, ele vai se referir à antropologia e à sociologia, que são as áreas do conhecimento que estudam justamente o comportamento da sociedade, de que maneira que a sociedade se comporta, quais são os valores que estão agregados a ela, né? Quais são os gostos da sociedade e, às vezes, gostos individuais, né? Então, uma das principais características das redes é a sua abertura, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes, ou seja, não existe alguém que comanda toda a rede, né? Mas esse trabalho ele é feito realmente de forma mais horizontal, então as pessoas se comunicam de uma maneira quase que por igual, né? E olha que curioso, a primeira rede social ela surgiu em 1995 nos Estados Unidos e no Canadá, com o objetivo de conectar estudantes da faculdade. Então vocês podem ver que as redes sociais, o surgimento delas não é uma coisa muito antiga, né? É uma coisa bem recente. A partir então, as redes sociais se popularizaram até os dias de hoje, com o surgimento das redes de música, fotos e vídeos. Ou seja, hoje em dia a gente pode compartilhar o que a gente quiser nas redes sociais, né? Não só fotos do nosso dia a dia ou das coisas que a gente gosta, mas também imagens, né? A gente pode compartilhar também músicas e vídeos. Às vezes tem algumas plataformas de redes sociais que você pode compartilhar gostos de filme, né? Então, tem uma ampla variedade aí de gostos e de escolhas que a gente pode compartilhar nas redes sociais. E atualmente também existem diferentes tipos de redes sociais, né? Dentre as que são mais famosas, a gente pode ver aquelas que são profissionais, né? Que muitas vezes as pessoas colocam algumas características e algumas escolhas profissionais. As de relacionamento, né? Que pode ser um relacionamento de amizade, você pode aí se contactar com gente do mundo todo. Tem aqueles relacionamentos amorosos, né? Pessoas que procuram o seu grande amor e através das redes sociais podem encontrar. E também as redes comunitárias e políticas, né? Que aí vão tratar justamente de questões da comunidade ou questões envolvendo a política, né? Os diversos tipos de redes sociais acabam também por compartilhar informações, conhecimentos, interesses e esforços em busca de objetivos comuns. Olha que legal isso, eu acho isso muito interessante, né? Das redes sociais, como às vezes uma mobilização social ela pode surgir de uma rede social, as pessoas vão se conectando, tem alguma ideia em comum, e isso acaba gerando, então, um fortalecimento
de objetivos em comum que podem depois levar a alguma ação, né? A intensificação da formação das redes sociais, nesse sentido, reflete um processo de fortalecimento da sociedade civil, em um contexto de maior participação democrática e mobilização social. Hoje em dia, a gente pode ver muito que isso acontece em questões principalmente da comunidade e questões políticas, né? As pessoas conseguem discutir muito mais questões políticas, né? Questões de governabilidade ou questões comunitárias, né? Da sua própria comunidade, através das redes sociais, e isso vai se fortalecendo até que as pessoas possam exigir alguma coisa que seja comum para a melhoria e para a benfeitoria da sua sociedade, né? Devido ao enorme sucesso dessas redes sociais também, diversas empresas aderiram a esta ferramenta e procuram manter um relacionamento com os seus consumidores e inserir a sua publicidade de alguma forma. Com certeza você já deve ter ouvido falar alguém, né, que foi para uma empresa e hoje em dia as pessoas já não querem só ver o currículo, né, quando vai para uma entrevista, para o emprego. Geralmente essa empresa vai dar uma olhada lá nas redes sociais que essa pessoa tem, para que ela possa ver de verdade quem aquela pessoa é, né? Porque às vezes nas redes sociais a gente coloca mais coisas, às vezes, do que o nosso próprio currículo. E muitas empresas também se utilizam das redes sociais para fazer o seu marketing, né? Para fazer propagandas. Quantas vezes a gente vê algumas coisas na internet que parece que são do nosso interesse e aparecem algumas propagandas que a gente não sabe nem de onde que eles conseguiram nos encontrar enquanto nós estamos ali navegando, né? Mas é uma questão justamente de marketing, que empresas percebem lá os seus gostos e enviam para você justamente alguns produtos específicos para tratar do seu gosto pessoal. E tudo isso eles conseguem a partir das redes sociais. Você sabia disso? Outra característica interessante das redes sociais é a capacidade de fomentar, né, de aumentar esse networking, essa rede de trabalho, além de ser uma ferramenta que auxilia as empresas em processo de seleção, que era isso justamente que eu estava falando, né? A questão de não só olhar mais o currículo da pessoa hoje em dia, mas olhar lá na rede social quais são os interesses, quais são os gostos dessa pessoa. Isso também influencia muito para essas empresas na hora da contratação. Pense nisso, se você estiver aí buscando um trabalho, é muito importante a gente sempre manter e ter um cuidado, né? Com o que colocar, o que postar nas nossas redes sociais. Nesse sentido, então, pode-se dizer que as redes sociais elas podem dar voz às pessoas, dando mais importância à opinião pública. Então, hoje em dia, a gente tem que ter um cuidado maior, mas também é importante, é positivo, né, que isso acaba gerando aí um olhar mais atento para essa opinião pública, né? Então, tudo isso é muito positivo, justamente não só para o lado individual e pessoal, mas, né, para a melhoria da qualidade de vida e da sociedade no geral. Mas, como nem tudo são flores, nós vamos falar um pouquinho também do lado negativo, né, de algumas consequências que podem ser até prejudiciais, ok? E vamos começar então falando um pouquinho sobre o tempo de uso nas redes. Nós temos que estar atento a isso, né? A tecnologia, ela automatizou a vida, mas muitas pessoas se tornaram escravas, gerando um nível de ansiedade maior. Então, como hoje em dia tudo é muito mais rápido, né, pela tecnologia, as pessoas acabam querendo tudo muito imediato. Então, muitas vezes elas criam uma certa ansiedade esperando que a resposta sobre algumas tomadas de decisões aconteçam, né, muito rápido. E às vezes a gente tem que tomar cuidado justamente para não criar crises aí de ansiedade nas pessoas, certo? Então, olha lá, o cérebro acaba muitas vezes não tendo pausas e não consegue suportar a quantidade de informações processadas e também as não processadas, né? E você sabia, eu estava pesquisando um pouquinho, olha só que curioso. Você sabia que no ranking global da quantidade de tempo que as pessoas ficam nas redes sociais, o Brasil está na segunda posição? Pois é, os brasileiros, então, usam muito as redes sociais. Em média, são 5 horas diárias que as pessoas ficam ali nas redes sociais. A gente tem que prestar atenção nisso e tomar cuidado, né? Para não deixar muitas outras coisas do nosso dia a dia ali, que são presenciais, para ficar, muitas vezes, aí divagando nas redes sociais. A gente tem que estar atento a isso, ok? Outra coisa importante e muito séria que a gente tem que tomar cuidado
são as fake news, certo? As fake news, elas têm a intenção de enganar as pessoas a fim de se obter ganhos financeiros ou políticos. Muitas vezes com manchetes sensacionalistas, exageradas ou evidentemente falsas para chamar a atenção das pessoas. Então, quando você receber alguma notícia, né, através das suas redes sociais, esteja atento, pesquise, procure saber um pouco mais sobre aquele assunto, da onde que veio, qual a origem daquela notícia, para que você não acabe repostando ou repassando mensagens que não são mensagens verdadeiras, né? Que são mensagens que têm uma outra intenção e às vezes até uma intenção que não é positiva, certo? Fique atento a isso. Muito bem, então a gente já falou algumas consequências aí que não são muito legais e agora também a gente vai passar por uma coisa que é muito séria, principalmente se a gente pensar no ambiente educacional e na escola, né? Que é o chamado bullying digital. Você já ouviu falar sobre isso? Olha lá, bullying digital ou cyberbullying é a extensão da prática do bullying no plano virtual, ou seja, é aquele bullying que não é mais feito, né, no presencial, mas sim no ambiente virtual e principalmente nas redes sociais. Ele ultrapassa qualquer fronteira física, tirando da vítima qualquer possibilidade de escapar dos ataques, que acontecem por meio das redes sociais e dos aplicativos de mensagem. E a gente sabe muito bem que hoje em dia, né, para as pessoas não se identificarem nas redes sociais e mandarem mensagens de uma forma negativa para as pessoas, né, com ameaças ou denegrindo a imagem de alguém, isso aí é muito mais fácil e com certeza muito mais perigoso, né, porque a pessoa não tem muitas vezes como se defender ou como fugir. Então é muito importante a gente prestar atenção, porque o cyberbullying ele é considerado crime. Então, se você vê alguém que esteja passando por um momento desse, difícil desse, né, que esteja preocupado, é muito importante a gente conversar com essa pessoa para que essa pessoa denuncie o que ela está passando, né, porque isso é crime e, com certeza, pode prejudicar muito a vida de uma pessoa, né, tem pessoas até que cometem suicídio justamente por não aguentarem essas ameaças. Então, isso é um problema muito sério e a gente tem que conversar, sim, sobre isso. E se a gente estiver vendo alguém que esteja passando por isso, denuncie, converse com essa pessoa para que a gente possa resolver logo esse problema, certo? Para falar um pouquinho mais sobre essa questão ética, né, que a gente está falando aqui, eu vou convidar vocês para assistirem um videozinho comigo chamado O Uso Ético nas Redes Sociais. Confere comigo. Oi, gente! Nesta aula, nós vamos falar sobre o uso ético das redes sociais. Curtir, compartilhar, encaminhar, salvar para ver depois, postar, enviar, reagir, comentar. Todas essas são ações que estão disponíveis na internet, que nós podemos fazer a todo momento e que estão ligadas a uma das principais características da rede. Mais do que qualquer outra mídia, na internet, a alternância de papéis é muito rápida. Quando você está lendo uma notícia num jornal físico, por exemplo, você é apenas um leitor do jornal. Já na internet, você rapidamente pode, de leitor ou leitora, se tornar comentarista ao postar sua opinião na seção de comentários. Em seguida, você pode se transformar em produtor ou disseminador de conteúdos, pegando uma elaboração sua, um pensamento, uma imagem, uma piada, um vídeo, um áudio, uma ideia, enfim, uma opinião que você teve ao ler aquela notícia e postar no seu perfil na sua rede social favorita. Na internet, nós somos, ao mesmo tempo, leitores, disseminadores e produtores de conteúdo. A plasticidade da rede coloca nas nossas mãos uma gama enorme de possibilidades do que fazer, porque a gente pode entrar em contato e se relacionar com uma infinidade de pessoas e organizações. A gente pode se divertir, a gente pode se informar, a gente pode aprender, a gente pode jogar, a gente pode conversar, a gente pode rir, a gente pode chorar, a gente pode namorar, a gente pode defender as nossas ideias, a gente pode entrar em contato com ideias que a gente não conhece. E a internet nos permite fazer tudo isso em vários gêneros diferentes. De texto, a gente pode pensar desde a notícia de jornal até a mensagem, passando pelo textão e pelo desabafo pessoal. De imagem, tem os diversos gêneros de fotografia, de desenho, de imagem, e tem até a combinação de imagem e texto. De vídeo, a gente tem produções audiovisuais, com vídeos de todos os tamanhos e propostas, e até o GIF, uma pequena imagem animada e sem som. De áudio, a gente tem as mensagens pessoais, os podcasts, e também tem aquelas formas que atravessam os vários gêneros, como a pegadinha. E disso tudo,
aquilo que alcança milhares, às vezes milhões de pessoas em um espaço muito curto de tempo, a gente chama de meme. Por todas essas características, pela capacidade que a gente dá aos conteúdos de eles se espalharem, pelo nosso papel de leitores, divulgadores e produtores, é preciso ter uma postura ativa, crítica e atenta para que nossa atuação nas redes seja ética. Como assim ética? Ética está relacionada a agir de maneira correta em uma sociedade que é complexa e plural. Isso é, agir buscando sempre o que é melhor para a nossa vida comum, respeitando os direitos e as individualidades de todos. Por que é preciso manter uma postura ativa, atenta e crítica? Porque, por diversos motivos, nem todo conteúdo que está na internet foi produzido seguindo esses mesmos princípios. E porque nós somos responsáveis pelo nosso comportamento e pelos conteúdos que apoiamos, disseminamos e produzimos. É fácil imaginar alguns comportamentos que ferem o uso ético nas redes. Desrespeitos intencionais, xingamentos, organizar grupos para atacar um indivíduo. Do nosso lado, é preciso apenas uma postura ativa para evitarmos cair nesse tipo de ação. Respirar fundo quando estivermos de cabeça quente, contar até 10 antes de enviar uma resposta desnecessária, fechar a janela diante de uma provocação, por exemplo. Mas existem também conteúdos que exigem de nós atenção e criticidade, como as notícias falsas e os discursos de ódio. Esses conteúdos são problemáticos porque eles se apoiam sobre os nossos gostos e opiniões para disseminar mentiras, prejudicar indivíduos e grupos e até emperrar o funcionamento de alguns processos da sociedade. É preciso uma postura atenta e crítica, porque muitas vezes notícias falsas e discursos de ódio se apoiam sobre nossos gostos, preferências e opiniões. E qual a diferença entre opiniões válidas e discurso de ódio? Todo mundo tem direito à sua opinião e a discordar de outras opiniões. Deixar uma mensagem respeitosa, dizendo que não concorda com determinado conteúdo e por quais motivos, é uma conduta perfeitamente aceitável e é algo que pode ser incentivado quando levará ao convívio saudável de pessoas com opiniões diversas. Fica, inclusive, mais fácil identificar discursos problemáticos quando estamos em contato com opiniões diferentes das nossas. O que ninguém tem direito é de defender o fim dos direitos de outros, nem de espalhar mentiras. Quando um discurso abandona a discordância respeitosa e passa a defender a supressão de direitos, o fim de liberdades democráticas básicas, a superioridade de um grupo social sobre os demais, ou a inferioridade de um grupo em relação aos outros, a violência contra minorias ou contra quem pensa diferente, a perseguição de grupos sociais historicamente desfavorecidos ou de adversários políticos. Enfim, quando nos deparamos com textos nesse sentido, cruzamos a linha da opinião e entramos no campo do discurso de ódio. Assim, é preciso manter uma postura atenta e crítica. Não só porque no Brasil discurso de ódio é crime e podemos ser responsabilizados por aquilo que curtimos, compartilhamos e produzimos, mas também que abandonar e esvaziar os discursos de ódio, usar de maneira ética as redes sociais, é a melhor maneira de continuar aproveitando a internet e suas possibilidades. Essa foi a aula sobre o uso ético das redes sociais. Tchau e até a próxima aula! Então, gostaram do vídeo? É muito importante, né, a gente pensar um pouquinho sobre essa questão ética do uso das redes sociais, né? Até para a gente não difundir mais, né, e divulgar mais essas questões aí que acabam sendo bem sérias, né? E tem algumas coisas como o cyberbullying aí que são crimes. Então, é a gente prestar atenção até para não repassar às vezes fake news, né? É importante você aí controlar suas redes sociais, se você tiver, para que a gente sempre mantenha isso. Claro, é muito gostoso, como a gente viu ali, né? Tem o seu lado positivo, da gente poder trocar, fazer essa troca de conhecimentos, né, entre as pessoas, aumentar a força da opinião pública, mas tem que tomar cuidado também para que esse lado negativo aí não apareça cada vez mais, certo? Então, já lembra sempre, quando for usar suas redes sociais, pensar muito bem, né, nessa questão ética, certo? Muito bem, a gente falou um pouquinho então sobre redes sociais e agora eu queria falar sobre um outro assunto que também está relacionado aí com as redes sociais, mas que também está envolvido com a questão da tecnologia, né, do avanço aí da tecnologia. Então vai falar um pouquinho sobre os aplicativos, certo? Olha lá. Aplicativos móveis, eles são mais conhecidos por app. Ele é um software desenvolvido para ser instalado em um dispositivo eletrônico móvel, como um telefone, um celular, um smartphone, uma Smart TV e nos tablets, né? Então, provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre os aplicativos
e provavelmente já deve ter utilizado um, né? Porque hoje em dia a gente vai ver que existem os mais variados gêneros e gostos aí de aplicativos para serem utilizados, certo? A sigla app, ela é uma abreviatura do termo aplicação de software. E foi em 2010 que ele se tornou tão popular que foi assinalada como a palavra do ano pela American Dialect Society. Imagina só, né? Hoje em dia tem até alguns aplicativos que utilizam no seu próprio nome a palavra app. Então, com certeza é um nome que é bem utilizado hoje em dia, né? E olha só, a princípio os aplicativos eram ferramentas que incluíam apenas o correio eletrônico, calendário, contatos, mercado de ações e informações meteorológicas. Vocês lembram dos primeiros celulares? Eram poucas coisas que a gente tinha ali para utilizar, né? Era mais isso aí que eu acabei de falar. Não existiam tantos aplicativos assim. Agora, hoje em dia, a gente pode ver, né, nos nossos celulares quantos aplicativos a gente utiliza. Então, com o aperfeiçoamento dos smartphones, eles passaram a abranger as mais diversas áreas e tornaram-se praticamente indispensáveis na vida dos usuários hoje em dia. Até às vezes a gente fica meio sem graça para falar, né, o quanto a gente necessita ali de utilizar o telefone e usar esses aplicativos, quanto eles realmente facilitam a nossa vida. E muita gente até comenta que não sabe nem como era a vida antes dos aplicativos, né? É importante a gente, como eu já falei, né, manter esse equilíbrio no uso, né? Claro que é muito bom a gente usar, facilita muita coisa, mas também tem muita coisa que a gente pode fazer sem um aplicativo, né? Os apps têm o propósito de facilitar o dia a dia ao seu utilizador, fornecendo-lhe as mais diversas funcionalidades com infinitas possibilidades. Hoje em dia tem muitas coisas que podem ser feitas através dos aplicativos, né? E cada vez mais tem surgido mais aplicativos novos aí que continuam tentando facilitar a vida das pessoas na sua rotina, né? Que às vezes é uma coisa tão difícil da gente manter ali, fazer tudo que a gente planeja fazer. Então, muitas vezes os aplicativos acabam ajudando, né? Muito bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa curiosa, que é a linguagem que é utilizada nessas redes sociais e nos aplicativos. E nós vamos falar dos emojis. Você já ouviu falar dos emojis? Com certeza sim, né? Hoje em dia é uma linguagem muito comum que a gente utiliza aí nas redes sociais e nos aplicativos, né? Mas olha que interessante. Emoji é uma palavra derivada da junção dos seguintes termos em japonês. Que significa imagem, e moji, que significa letra. Você sabia disso? Olha lá, com origem no Japão, os emojis são ideogramas e smileys usados em mensagens eletrônicas e páginas web, cujo uso está se popularizando para além do país, né? Hoje em dia não fica só no Japão. Todo mundo conhece essa linguagem aí dos emojis, né? Muito bem, vamos passar então para as nossas atividades? Olha lá, eu trouxe para vocês aqui alguns ditados populares para que vocês possam adivinhar. Só que a diferença é que esses ditados populares, eles estão escritos na forma de emojis. Então eu vou colocar ali o ditado na tela e vou dar um tempinho para você perceber e tentar adivinhar qual ditado é esse. Vamos lá para o primeiro? E aí, conseguiu descobrir qual é esse ditado? Olha lá, vou colocar a resposta. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? É muito legal como a gente pode criar aí uma mensagem, né, sem usar as palavras, mas usando outro tipo de linguagem. Vamos para o próximo? Olha lá, eu vou deixar mais um tempinho para você poder adivinhar.
aí, esse daí tava fácil, hein? Olha lá a resposta. Cavalo dado não se olha os dentes, né? Eu acho muito divertido. Tem até alguns aplicativos que a gente pode trocar, né, esse tipo de mensagem. E tem várias além dos ditados populares. Vamos pro próximo, então? Olha lá. E aí, esse daí, conseguiu acertar? Olha lá a resposta. Santo de casa não faz milagres, né? Muito legal. Vamos pro próximo, então? E aí, esse daí, conseguiu adivinhar? Esse aí tava um pouquinho difícil, né? Eu vou botar a resposta então. Cada macaco no seu galho. Viu só como a gente pode criar aí diferentes brincadeiras, né? Pra até treinar um pouquinho o cérebro, né? E não deixar aí essa coisa ficar muito repetitiva, né? A gente pode aí criar estratégias, certo? Bom, a nossa aula já está terminando. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito importante, né, a gente lembrar um pouquinho, principalmente na pandemia, que a gente tem aumentado aí o uso das redes sociais, da internet, né, da tecnologia, mas é muito importante a gente pensar também no uso em equilíbrio, né, para não ficar aí muito tempo nas redes sociais, muito tempo na internet e esquecer dos seus afazeres que você tem que fazer aí no dia a dia, né, do contato presencial que a gente tem que ter, que a gente viu aí na pandemia, como ele é importante, como ele faz falta, né. Então, se cuidem, compartilhem aí esse conhecimento à medida que vocês puderem e a gente se vê na próxima aula. Até mais! Tchau, tchau!